Quem puder, quiser e sentir de fechar os olhos, vamos nos encontrar com nós. Respira profunda e lentamente. Observa como estão os seus movimentos internos. Perceba que não tem nenhuma ameaça nesses movimentos internos. São apenas movimentos vivos. Convites para você se relacionar com você. Para mim, me relacionar comigo, sem julgamento. Quero recordar a lição do dia de hoje, que fala: o amor de Deus é o meu sustento. E vamos convidar o Espírito Santo para interpretar esse capítulo e essas sessões para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será curado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Espírito Santo e nosso professor, irmão mais velho e amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos abrindo os olhos devagar, retornando lentamente. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 6, as lições do amor. Vamos ler a introdução. No livro físico, ele está na página 97, na minha edição aqui. Então, vamos lá. A relação da raiva com o ataque é óbvia, mas a relação da raiva com o medo nem sempre é tão evidente. A raiva sempre envolve a projeção da separação, que deve ser, em última instância, aceita como responsabilidade da própria pessoa, em vez de ser imputada aos outros. A raiva não pode ocorrer a menos que acredite que foste atacado, que o teu ataque, por sua vez, é justificado e tu não és de forma alguma responsável por ele. Dadas essas três premissas totalmente irracionais, não se pode deixar de chegar à conclusão igualmente irracional de que um irmão merece ser atacado em vez de amado. O que se pode esperar de premissas insanas, exceto uma conclusão insana? O modo de desfazer uma conclusão insana é considerar a sanidade das premissas em que se baseia. Tu não podes ser atacado. O ataque não tem justificativa e tu és responsável por aquilo em que acreditas. Então, dadas essas três premissas, ele fala aqui, né? A raiva sempre envolve a projeção da separação,
A raiva não pode ocorrer a menos que acredite que foste atacado, que o teu ataque, por sua vez, é justificado e tu não és de forma alguma responsável por ele. Então, eu sinto raiva porque eu inevitavelmente acreditei que eu fui atacado, que o meu ataque ele é justificado, não tem nenhum equívoco nisso, e eu não tenho nenhuma responsabilidade por isso. Essas são as 3 premissas insanas que ele fala aqui. O modo de desfazer uma conclusão insana é considerar a sanidade das premissas em que se baseia. Tu não pode ser atacado, o ataque não tem justificativa e tu és responsável por aquilo em que acreditas. Uau, né? Ah, o que dá muito certo para mim, para eu não sentir raiva, é o não julgamento. Uma vez que eu faço qualquer julgamento, a raiva, ela vem a galope em determinado ponto, né? Principalmente comigo, por exemplo. Se eu crio um ideal para mim de perfeição, eu sinto raiva daquilo que eu manifesto e de como eu me manifesto agora, assim, o que eu experiencio de mim, porque eu queria estar experienciando outra coisa. Porém, essa é a minha responsabilidade. Então, quanto menos eu julgar, menos eu me sinto atacada também. Criei uma expectativa, qualquer coisa que difere daquele resultado que eu inventei que tinha que ser, vai ser um ataque à minha expectativa. Tem uma lição que ele fala, né? Só os meus pensamentos me ferem. Só os meus pensamentos podem me ferir, né? Então ele continua aqui na introdução. Foi pedido a ti que me tomasse como teu modelo de aprendizado. Jesus falando. Foi pedido a ti que me tomasse como teu modelo de aprendizado, já que um exemplo extremo é particularmente útil como um instrumento de aprendizado. Todo mundo ensina e ensina o tempo todo. Essa é uma responsabilidade que assumes inevitavelmente no momento em que aceitas qualquer premissa, independente de ser uma premissa insana ou uma premissa com sanidade. E ninguém pode organizar a própria vida sem um sistema de pensamento. Uma vez que tenhas desenvolvido qualquer sistema de pensamento, vives em função dele e o ensinas. A tua capacidade de te alinhares a um sistema de pensamento pode estar mal colocada, mas ainda assim é uma forma de fé e pode ser redirecionada. Quando a gente faz uma aliança com um sistema de pensamento, independente de qual ele seja, nós ensinamos a partir desse sistema de pensamento, né? Então, o que a gente ensina já deriva dessa decisão, dessa aliança. E mais um detalhe também, a gente se torna guardião desse sistema de pensamento. Por isso que ele fala, né? Vigiai a favor do reino. Quando a gente se faz uma aliança com o sistema de pensamento do ego, a gente se torna protetor desse sistema de pensamento. Ele é caro, nós defendemos ele.
E essa foi a introdução. É interessante, né? Porque eu só posso me sentir atacada se eu achar que tem alguém me atacando lá fora, né? Se tem alguém me atacando lá fora, eu não existe a mínima possibilidade na minha mente de, de olhar para aquilo e perguntar assim: será que o que eu estou vendo ali eu estou trazendo em manifestação porque eu acredito no ataque e na defesa? Né? Não existe a mínima. Então, se a gente não tiver esse estudo, não tiver Jesus trazendo para a gente como que a criação funciona, como é que a gente traz para a nossa manifestação as coisas, como é que a gente ia perceber isso? Eu estou achando que sou atacada, né? Eu vou sentir aquilo, eu vou sentir raiva, mas eu não consigo automaticamente entender que esse ataque que eu tô sofrendo é simplesmente é simplesmente um sinal que essa pessoa captou em mim, da presa e predador, o algoz, né? E a vítima. Né? Sentir medo, sou a presa. Alguém vem, capta esse sinal, ataca. É defesa e ataque, né? Só que se eu mudar, né, a minha percepção, os ataques acabam, simplesmente param, né? E ninguém fala isso pra gente, né, nos ensinamentos convencionais que a gente tem, né? Ninguém fala, olha, você é responsável porque você está atraindo isso por conta, né, dessas crenças, você está achando que você pode ser atacado, que você é separado daquele outro, você está achando que o outro está te atacando, você está vendo no outro um predador, né? Você está chamando o outro de predador, na realidade, está se vendo como vítima. Tudo isso é frequência. E a gente emite a frequência. E o outro irmão capta. Capta. Por quê? Por quê? Porque é uma mente só. E você, com essa frequência de vítima, que é baixa frequência, você vai atrair para a tua realidade seres de baixa frequência também e vai aproveitar disso. Não nem que eles queiram, mas é porque é reação natural. Porque o universo é recíproco. Não é nem por punição, né? É porque é desse jeito que funciona. Então é muito, assim, é esplêndido o negócio. E é E interessante porque a gente tem, demanda uma conquista, né? Veja, quando fala raiva, né, a primeira coisa que me vem é o impulso, porque são nanosegundos ali que se alguma coisa aciona um gatilho, já vrau, né? Essa raiva manifestada no corpo, ela já caracteriza uma aliança com o sistema de pensamento separado. Já caracteriza. Porque o impulso, ele não vai deixar de existir, mas vai ser um impulso para o amor. É totalmente diferente. O impulso, ele é a movimentação do amor natural. Como isso o ego não consegue esconder, é da nossa natureza, então ele pega e alia esse impulso ao corpo nessa ideia de proteção, nessa ideia de eu tenho que me defender porque eu estou sendo atacado. E é muito rápido, é daí que vem, né, Gia? Se eu me defendo, eu sou atacado. claro. Naturalmente, se eu me defendo, eu sou atacado. Então a gente pode fazer o teste, a gente pode começar a parar de atacar e defender, para ver como que muda. Desculpa, gente. A raiva, ela é uma amiga muito honesta. Se a gente, ao invés de fugir da raiva, manifestar aquilo no corpo, fugir da raiva e respirar nisso, né, a partir da realidade, ou seja, trazendo todas as nossas referências de realidade, né, trazendo o amor para isso, ela não se sustenta. A questão é o quanto
eu estou disponível para isso, né? Abaixar as armas e deixar ela se movimentar. Apenas testemunhar, constata, eu estou com raiva. Não se envolve com isso. A raiva e qualquer sentimento, né, de baixa vibração é o teu sistema de guiança falando para você assim, olha, você está interpretando alguma coisa errado, você está errada, volta para dentro. A raiva, ela é um alerta, na verdade, né? Ou Exato. qualquer sentimento de raiva, de tristeza, depressão, tudo isso é você pode usar isso, como se diz, tudo, né, usado para o teu crescimento e benefício, né, para o teu aprendizado. Então, todos esses sentimentos, eles estão demonstrando para você que você está fora do amor, você está em julgamento, você está interpretando alguma coisa errado. Exato. Por exemplo, se eu falo, fulano não gosta de mim, vou sentir, vai doer, né? Vai doer, né? Lógico que vai doer. Por que que vai doer? Porque eu tô falando, eu tô em desacordo com a verdade. Eu tô achando que alguém não gosta de mim, e lá, lógico que a gente se sente rejeitado e dói, né? Mas, então, essa dor, isso se manifesta para nos dizer que a gente tá fora, tá desalinhado, né? O fulano não gosta de mim, né? Mas como assim não gosta de mim? Se ele é feito de amor, por amor. Então, tem um erro de percepção, né? Tem um erro de percepção. Ah, mas ele está tá demonstrando que não gosta de mim. Pois é, ele está demonstrando porque você está acreditando que ele não gosta de você, está emanando esse sinal, ele está captando. Então enfim, está sendo ali uma sincronização, sintonização de ações e tudo, porque o ego ele quer provar para você que você é o corpo, que você é separado, é tudo em prol da separação. Então, é por isso que esse sentimento, como a gente falou, de raiva, né, ou qualquer outro de baixa vibração, isso é muito bom. Isso é bom porque te deixa saber que você está fora do trilho. Eu estou acreditando numa crença, numa coisa mentirosa, porque fora do amor tudo é mentira. Então eu estou acreditando num negócio mentiroso, por isso que eu estou sentindo isso. É medo, é crença, né? Então eu estou emanando isso, eu emano medo se eu sentir ele. O predador vem pumba. Então essa raiva tá nos ajudando, né? Um sistema de alerta, de guiança nosso está falando, olha, esse não é o seu lugar, esse não é o seu lugar, esse não é o Escolhe seu outra lugar. vez. Escolhe outra vez. A Escolhe falta, outra vez. a falta de disponibilidade para a interpretação da unidade, né, já gerou a raiva. Aí, se a gente quer justificar o ataque com a raiva, ele já falou, a raiva já não é justificável. Então, entregar a raiva para a interpretação da unidade é abrir espaço para a verdade, para deixar ela se manifestar. Agora, isso demanda um posicionamento nosso, é pessoal. Uma vez que isso não é feito, ele coloca aqui, ó, ainda assim é uma forma de fé. Uma vez que isso não é feito, a gente continua acreditando na interpretação equivocada, continua passando para frente, continua justificando a raiva, continua justificando o ataque, né? Sem assumir a responsabilidade. Por quê? Porque a gente não se posicionou. A gente se posicionou no equívoco, se fechou ali. Existe um outro modo de olhar para tudo. Esses dias eu estava falando, do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. A gente tem certezas absolutas com relação às coisas e toma atitudes a partir de um sistema de pensamento separado e equivocado, sem ter a menor ideia de que está equivocado. Por quê? Porque é normal você explodir, é normal. Você Então, sabe, Gi, que vou trazer uma história aqui, mas isso é coisa de 40 anos atrás, viu, gente?
A minha ex-sogra, bom, ninguém conhece, enfim, ela tinha um problema sério de muito estresse, muito nervoso, e acabou entrando num estado, assim, de bastante ansiedade e tal, né? E foi pro médico porque começou a ter problema cardíaco, literalmente. Aí o médico falou para ela assim, olha, dona fulana, vou falar o nome, né? Não sei para onde é que vai esse vídeo. Dona fulana, você não guarda mais raiva. Você sentiu raiva, você grita, Hum, explode, hum. explode. E ela falou, oba, agora eu gostei do negócio. Gostei do negócio, é para sentir raiva e explodir para cima de quem for, para cima de quem for. Não guarda mais isso, porque essa raiva guardada que está acontecendo isso no teu coração e tal, tal. Né? Então foi o conselho do médico. Aí ela, pronto, ela virou a líder da casa, aí ninguém podia falar nada que ela gritava. É muito engraçado. Então, e ela falou, e depois disso, ó, comecei a gritar e desabafar, comecei a gritar entendeu? E todo mundo falava assim, ó, não me deixa nervosa porque eu não posso ficar nervosa, hein? Eu não posso. E ela aproveitou esse negócio, menina, e aí todo mundo, tipo, igual carneirinha, né? Muito engraçado. Ela falou, só que depois também, ó, nunca mais aconteceu nada comigo, porque aí eu, tipo assim, eu mudei a minha postura, né? Ela falou, né? É, enfim, funcionou, né? Funcionou Mas, para ela, mas, né? mas, Agora para mas os outros, exato, para ela funcionou. aí já é outro. É, muito interessante, né, o conselho do médico. Ela falou, não, é um perigo guarda-raiva, não pode, a gente tem que explodir mesmo. Você não pode ficar quieto no lugar nenhum, onde for, supermercado, banco, onde for. Eu falei, olha que interessante, né? Que a Enfim, gente vê. só trazendo essa história porque eu achei engraçada o conselho do médico. Por quê? Porque não tem outra informação para passar, né, Gi? Claro, o Ou que que você ele vai. toma ansiolítico, ou você explode, mas o médico não tem para passar, olha, você é você que está criando na tua vida isso. O médico não vai falar isso para o médico, nem sabe. O médico nem sabia. É você que está criando isso na tua vida. Sabe? Não, ele não tem jeito de. Você tem que curar a tua mente. Não, eles não têm essa informação, né? Tem muitos Para passar para o recursos no mundo paciente. que ajudam, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa bélica. Eu, eu não sou uma pessoa pacífica. Mas depois que eu comecei a estudar um curso em milagres, eu não percebo o que me gerava raiva, porque a percepção, ela é mudada lá na última instância. A gente já decidiu, ela muda ali. Lógico que não está 100%, mas muita coisa que eu sentia raiva hoje, eu já não nem percebo mais. Não, o fato de eu não perceber faz com que eu não gere absolutamente nada aqui. Não tem, se eu não percebo, não tem como eu atacar uma coisa que eu não estou vendo, entende? Então, é mais ou menos isso. Não é que a gente vai se esforçar para não sentir raiva. Isso é impossível. Não é a gente que faz esse movimento, né? A raiva, Justamente, não é a gente. Uma vez que você é curada, realmente é curada, você vai olhar para aquela situação lá fora e aquilo não vai te atacar, você não vai se sentir atacada, né? E não se sentindo atacada, você não vai ficar com raiva, não tem porquê. Você vai pelo contrário, é compaixão que você vai sentir. Né? Você vai falar assim, olha, eu passei por isso já, eu lembro como eu era, eu lembro tanto que doía ser assim, então você vai sentir compaixão, porque dói mesmo, né? E você dói. tem condições de acolher, você tem condições de olhar, você tem condições de amar, você tem condições de incluir. O que que acontece? Justamente. Né? A gente, Jesus fala nesse texto aí, né? Ele fala assim, ó, eu dei o exemplo, né? Siga o meu exemplo. Né? Ele acabou de falar agora há pouco, né? No texto que você leu. exatamente, a gente acha que a raiva ela tem a capacidade de controlar alguma coisa ou alguém. Ele esquece. O que vai acontecer é, as pessoas vão mentir para você. Só. Mas vão continuar fazendo o que elas querem, do jeito que elas querem, a hora que elas querem, mas para evitar encrenca, vamos deixar Justamente. pra lá. É aquilo dá todo mundo conversando na empresa, o patrão chega, aquele patrão mais bravo, né? Quando eu É trabalhava no um. supermercado dos meus tios, olha, lá vai eu fazer coisa, não sei para onde vai esse vídeo. Eu trabalhava no supermercado e aí tinha eram dois tios sócios. Um deles se metia na conversa com a gente e ficava lá, tipo amigão, né? Era o sócio, era o patrão também. Quando chegava o outro,
Todo mundo saia correndo, ai, chegou o fulano. E deixava o outro patrão falando sozinho, porque eles, os empregados iam trabalhar, entendeu? Iam trabalhar muito engraçado isso. É a maior furada, porque é aquela história, né? Quando o gato sai, o rato faz a festa. O rato vai deixar de fazer a festa? Não vai deixar de. Então, assim, ó, finge que não tá falando, finge que não tá fazendo, finge que não tá não sei o que tem, para evitar É um, encrenca. é um faz de conta, gente. É um faz de conta de todos os lados. E aquele também faz vistas grossas, finge que não tá vendo. Também, porque senão também, para poder, porque nem não dá conta de, né, de controlar tudo também, às vezes, faz vistas grossas, é. Por quê? Para a gente sair desse ciclo de raiva, né? Tem que se disponibilizar a se relacionar com maturidade. Então, assim, crescer é involuntário. Você vai crescer de qualquer jeito. Amadurecer é opcional. Então, conversar com o outro com maturidade a partir da verdade. Peraí, vamos conversar? Todo relacionamento requer conversa. Se a pessoa não está pronta para conversar aquela hora, a hora certa vai chegar. Calma, as coisas se resolvem à base da conversa com os relacionamentos. Mas aí, porque a gente tem uma intimidade num relacionamento especial, ou porque a gente tem um vínculo de parentesco que não pode ser quebrado, pronto, a gente já tem o direito de fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Eu conheço uma pessoa que trabalhava no banco e ela vivia sob uma pressão absurda. No banco, ela era a suprassumo, chegava em casa, ela era a temida, porque se tinha medo de falar qualquer coisa, né? Não podia estressar, não podia nada. Por quê? Ela não ia gritar com os funcionários dela. Com quem que você acha que ela ia gritar? Ela não ia brigar com os funcionários dela. Então, essas contenções, elas são danosas. Elas são danosas. Uma hora transborda, não tem o que fazer. Uma hora transborda. Então, a proposta é, vamos corrigir a percepção, essa interpretação, esse significado que está dando, aí não tem nem que se esforçar para não sentir nada, não sente porque não dá liga, é impossível, não estou vendo? Justamente. É impossível. Então, É é isso tão aí. natural quanto, né? Assim como é natural você sentir raiva e ter um impulso de ataque, é natural você não sentir raiva porque você nem vai ver aquilo daquela forma. É, não é esforço, porque por esforço não é assim que funciona. Por esforço você vai explodir internamente, Explode né? internamente, fica Exatamente. insatisfeito É e. a cura naturalmente. Você não vai. A cura é essa. Você não vai mais estar no campo de batalha. Você não Exato, vai mais estar ali. Você vai estar acima. isso. Você vai estar só observando. Você vai ser o observador. Você não vai estar imerso no campo na guerra. Né? Essa é a cura. É, é isso. É por isso que algumas vezes eu já consegui, né? Observar, testemunhar o movimento da raiva. A partir do momento que eu paro e fico observando, obviamente que não se sustenta. Não se sustenta, porque eu sou o amor. Quando eu olho, aquilo se dissolve, acaba. Mas se eu já senti a raiva, é muito mais difícil fazer isso. É por isso que ele fala também para a gente ficar na presença. Ficar nessa presença é estar no céu, é decidir pela paz. É impossível da raiva chegar. É praticamente impossível. Você não está no julgamento. Você está reforçando sua aliança com a fonte da vida. Você está assumindo o seu poder. Você está protegido, está seguro. O que que, né? Isso que eu estou falando, gente, é nas relações do dia a dia que geram atritos em todas as famílias, que geram atritos, né? Vou dar um testemunho aqui agora, interessante que aconteceu comigo agora, porque eu achei que
é pertinente a conversa nossa aqui. Tava na yoga, né? Tava na yoga e já fazia tempinho que eu não ia na yoga, tal. Todo esse carnaval não teve aula, e até antes, fazia um tempinho que eu não ia. E começou a doer o corpo inteiro. Eu falei, gente, né? Falei, nossa, mas que coisa, né? Você fica uma semana sem fazer o exercício, começa a doer o corpo, o que que é isso? Então eu comecei com um ataque, basicamente uma espécie de ataque ao meu próprio corpo, sabe, gente? Literalmente, né? Lá, sabe, lá doía tudo, eu esticava aqui, alongava ali, aquilo doía mais do que o normal. Tá doendo mais do que o normal, o que que é isso? Aí eu falei, Espírito Santo, vem fazer yoga comigo. Eu sempre peço também, sabe? Mas hoje eu não sei, eu senti mais assim de vem fazer comigo, porque, gente, eu gosto tanto da yoga, mas, né, eu falei, olha, tem que treinar o corpo mesmo, o corpo responde a treinamento, é verdade, responde a treinamento. Mas, poxa vida, mas a gente tem que ficar escravo do negócio, porque senão, né? Enfim, comecei com rodar nesse negócio na mente aí. Aí a professora passou uma posição lá, tal, e eu comecei, eu senti assim, desculpa, gente. Aí eu senti assim, olha, relaxa, e ao invés de focar na parte que está doendo, foca assim, expande o seu foco. Literalmente veio na minha mente isso. Expanda o seu foco. Tira o foco daquela área da dor, sabe? Tava doendo nas minhas costas, porque eu tava fazendo uma posição, tava doendo nas minhas costas. Eita, é até complicado com essa cachorrada aqui, gente. Desculpa. É que eu tô na praça. Então eu senti, expanda o foco. E eu, para, Paquinho. Espera um minutinho, já, assim, eu vou continuar daqui a pouco, gente. Isso me lembrou uma história também lá na yoga que ela falava isso, ela falava assim, relaxa o esforço, relaxa o esforço. Enfim, gente, eu fechei os olhos, escutei essa voz que falou, né? Relaxa, ao invés de focar na dor, muda, expande o teu foco, expande, expande. Eu comecei a expandir o meu foco no corpo inteiro, assim, sabe? No corpo inteiro, aquela sala inteira, eu comecei a expandir. Fechei o olho e entrei assim numa onda que, no lugar da dor, eu comecei a sentir um calorzinho, um calor. Sabe aquele calor assim? A dor sumiu, ficou um calor gostoso e eu fiquei naquela posição, eu não queria nem sair dali. Sabe quando você não sentia mais o esforço? Gente, eu falei, meu Deus, aí, bom, aí começa já o ego a entrar na parada, meu Deus, já sai, né? Mas se você, aí eu me entreguei, sabe assim, me entreguei ao exercício, eu falei, tá doendo, vou parar com esse negócio de tá doendo, ficar atacando meu corpo, não, meu corpo é neutro, Deus é a força que me sustenta, o Espírito tá aqui sustentando isso aqui, não tem esse negócio de tá doendo, esse negócio, não, não. Eu me entreguei, expandi o meu foco, e fechei o olho e fiquei ali, como se eu estivesse assim, nadando assim no oceano, assim, sabe? Relaxando, relaxei assim. E eu estava numa posição, não estava confortável, não, mas eu falava assim: olha, eu estou confortável, eu estou confortável, eu estou confortável. Eu comecei a falar esse mantra: eu me sinto confortável, eu me sinto confortável. Que ele foi transformando aquela dor do alongamento num calor, é uma sensação de calor assim, gostosa. De conforto, sabe? Aquele calorzinho confortante. Em inglês é mais gostoso de falar, né? Warmness, que dá mais aconchego ainda, né? O português eu não consigo uma tradução para um warmness, um aconchego, aquele calor assim, aconchegante, assim, caloroso. E eu fiquei ali, quando ela falou, termina, vamos mudar de posição, eu falei, ai, não, já tá gostoso aqui. Aí continuei fazendo esse exercício, né? Eu tô confortável, começou a doer, eu mudava de exercício, começou a doer, eu tô confortável e consegui fazer isso. Algumas vezes eu saía, mas eu consegui praticar bastante isso hoje e eu estou trazendo para vocês isso, porque até a dor, gente, é ilusória, gente, porque você foca nela. Quanto mais você foca na dor, mais ela aumenta. Quando você muda o foco, tira o foco dali, para você ver como que até a dor é um negócio, é impressionante. Eu, eu, eu falei, pronto, agora eu vou querer fazer exercício, né? Porque eu vou querer praticar isso que eu consegui entender hoje. E eu peço para vocês testarem. E depois vocês me contam. Muito bom. Mas alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Então, eu vou começar a ler. Vamos dar uma esticadinha aqui na seção 1.
Ixi, essa é polêmica, hein? Vou até tomar uma água. A mensagem da crucificação. A gente está na época, né? Páscoa, não é isso? Não é? Olha Não. só, tá na época certinha. A mensagem da crucificação. Com o propósito de aprender, vamos considerar mais uma vez a crucificação. Com o propósito de aprender. Jesus falando aqui, ó. Eu não me alonguei nisso antes devido às conotações amedrontadoras que podes associar a ela. A única ênfase que lhe foi dada até aqui tem sido dizer que não é uma forma de punição. Porém, nada pode ser explicado somente em termos negativos. Há uma interpretação positiva da crucificação que está totalmente destituída de medo e, portanto, é totalmente benigna no que ensina, se é propriamente compreendida. A crucificação nada mais é senão um exemplo extremo. Seu valor, como o valor de qualquer instrumento de ensino, está apenas no tipo de aprendizado que facilita. Pode ser e tem sido compreendida de forma equivocada. Isso se deu somente porque aqueles que têm medo estão predispostos a perceber temerosamente. Eu já te disse que podes sempre recorrer a mim para compartilhar a minha decisão e, assim, fortalecê-la. Eu também te disse que a crucificação foi a última jornada inútil que a filiação precisa fazer e que representa a liberação do medo para qualquer pessoa que a compreenda. Embora anteriormente eu só tinha dado ênfase à ressurreição, o propósito da crucificação e como ela de fato conduziu à ressurreição não foi ainda esclarecido. No entanto, ela tem uma contribuição definitiva a fazer para a tua própria vida, e se a considerares sem medo, ela te ajudará a compreender o teu próprio papel como professor. É provável que por muitos anos tenhas reagido como se estivesses sendo crucificado. Essa é uma tendência marcante dos separados, que sempre se recusam a considerar o que têm feito a si mesmos. Projeção significa raiva. Raiva fomenta agressão. E agressão promove medo. A significação real da crucificação, o significado real da crucificação, está na intensidade aparente da agressão de alguns filhos de Deus a outro. Isso é claro. É impossível e tem que ser inteiramente compreendido como impossível. De outro modo, eu não posso servir como modelo para o aprendizado. Quem entra em contato com a crucificação na certeza que aquilo é impossível. Mas é isso que ele está falando aqui. É impossível. E aí?
De outro modo, eu não posso servir como modelo para o aprendizado. Se a crucificação é real, se Ou aquilo você entende o que significou a crucificação, ou então ou você entende o que significou, ou essa crucificação não serve de aprendizado para a gente, não é o modelo exato, perfeito, né? Ou a gente entende, ou não serve para a gente como modelo, que é o que, que é o que está acontecendo. A gente entende totalmente equivocado, né? O significado da crucificação nos foi passado totalmente equivocado. Então, não serve como um modelo, porque tá errado, né? não é sobre crucificação, é sobre ressurreição, né? É sobre a morte não existe, né? E ele acabou de falar aqui, ó. Exatamente. Eu já te disse que pode sempre recorrer a mim para compartilhar a minha decisão e assim fortalecê-la. Está disponível para a gente se relacionar com ele e ele compartilhar a decisão dele de aceitar esse papel da crucificação e assim fortalecer. Claro que vai fortalecer. Se você se relaciona com ele, a crucificação aconteceu. Se ele está disponível para que nós possamos nos recorrer a ele, o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Um aprendizado, mas não do jeito que é colocado, né? Imbuído de medo. É porque a ideia, né, a ideia de Deus pegar o seu filho amado e sacrificar daquela maneira por conta de pagar nossos pecados, essa é uma ideia totalmente incoerente, né, com Deus que ele é puro amor, né? Claro. Então não E faz sentido. A ideia que nos venderam realmente não faz sentido, né? em nenhum momento ele fala sobre Deus aqui, ele fala minha decisão. Ele, ele decidiu fazer essa última jornada inútil que representa a liberação do medo. O medo do quê? A morte não existe. A morte não existe. Um corpo não pode nos separar. Essa também é uma mensagem da crucificação. Um corpo não pode nos separar. Ele está falando aqui, ó, recorre a mim. Está disponível, está aqui. Ele diz que chegou num ponto na vida dele que os discípulos estavam olhando para aquele corpo e acreditando que o corpo que era o corpo, né? O corpo que era ele. Do mesmo jeito que a gente confunde nós com o corpo, a gente acredita que nós somos o corpo. Então eles estavam, não só os discípulos, né? O pessoal estava olhando para aquele corpo e achando que o corpo que era Cristo, né? Então ele decidiu fazer isso para mostrar que o corpo não tem significado, entregando o corpo daquela maneira, porque ele queria que ficasse claro que ele era espírito, que nós somos espíritos, não é o corpo e sim espírito, né? Que está no comando. Ele falou uma ideia radical, ele falou, mas eu era radical, ele falou. Eu era um professor radical. Então, a agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. Não há muita dúvida de que um corpo pode agredir um outro e pode até mesmo destruí-lo. Mas, se a própria destruição é impossível, qualquer coisa que seja destrutível não pode ser real. Justamente. Isso é Sua destruição, portanto, não justifica a raiva.
Na medida em que acreditas que justifica, estás aceitando falsas premissas e ensinando-as a outros. A mensagem que a crucificação pretendia ensinar era de que não é necessário que se perceba nenhuma forma de agressão na perseguição, porque não podes ser perseguido. Se respondes com raiva, não podes deixar de estar te igualando ao que é destrutível e, portanto, considerando a ti mesmo de forma insana. Esse texto é muito claro, né, gente? Nossa Senhora, muito claro. Você tem que ter disponibilidade, né, para poder falar, eu quero entender isso, eu quero ver as coisas de maneira diferente, porque do jeito que tá, não tá funcionando, né? Eu não tô feliz, né? No jeito que tá, eu não tô feliz, eu não tô saltitante de contentamento, eu não tô inspirado, dando, né, na minha vida não tá, minha vida sempre a gente tá querendo mais e mais e mais, você não tá contente, né? Então tem alguma coisa aí, sempre tá faltando, né? Sempre parece que falta alguma coisa. Então, é isso, né? Então, tem que ter uma maneira diferente, isso aqui não, né? Tem que ter, e é isso, e essa disponibilidade que nós estamos tendo aqui, né? Mas você precisa ter, você precisa falar, eu quero ver isso de maneira diferente. Aí chega para você, aí chega. Foi basicamente o que eu fiz na yoga, né? Eu quero ver isso aqui de maneira diferente. Tava com dores, tava difícil, né? Aí, de repente, ficou fácil, ficou até gostoso. Né? Então a gente tem, o tempo todo a gente tem testemunho se você se abrir mesmo. Fala, eu quero experimentar. Porque às vezes a gente fica naquilo, assim, olha, eu quero experimentar, eu quero ter uma experiência extra, não sei o quê, sensorial, não sei das quantas. Mas não precisa, é aqui mesmo na nossa frente, Já sabe? está É acontecendo. aqui na nossa frente está acontecendo. Então é só você se abrir para isso, né? Abra os teus olhos, fique no presente, momento presente, é, e pronto, e você vai presenciar, assim, testemunhar milagres que você fala, nossa, como? Vivi 50 anos, nunca imaginei que pudesse, né, acontecer isso, e é uma questão mesmo de falar, eu quero, estou aberto para isso, eu recebo, estou no presente momento, deixa o passado que já acabou, deixa o futuro nas mãos de Deus, e vou ficar aqui, e vou ficar aqui. Em relacionamento com a unidade. Exato. Mas você não vai planejar nada? Não. Mas você solta no mundo? Não. Qual é a possibilidade de eu fazer qualquer planejamento que chegue perto do Criador dos universos? Qual é a possibilidade de eu saber todas as possibilidades e decidir a melhor? Qual? A gente tem que ter noção, né? Do nosso. Inclusive, todas as coisas que eu programei deram errado também. Vai ver que é por isso que eu tô aqui. Ai, não é? Ai, gente, Todas as coisas que o ego programa, nem sempre você consegue. Às vezes você consegue, né? esses Mas nem projetos de sempre. felicidade fajuto só fica feliz eu mesmo, né? Aí eu arrumo um médico que me permite gritar, destrua a paz do universo, mas eu tô bem. O, o A projeto pessoa fica conhecida como brava, não. Cuidado, que ela é brava. não pode deixar ela nervosa. Não, não vamos contar isso para ela, não. Deixa ela nervosa. Ela não vai, não, nem conta. Você sabe que o projeto de felicidade do Espírito Santo para nós inclui todos. Uma decisão, junto com o Espírito Santo, todos estão incluídos. Todos. Exatamente, todos.
Tenho tornado perfeitamente claro que eu sou como tu e que és como eu. Mas a nossa igualdade fundamental só pode ser demonstrada através de uma decisão conjunta. És livre para perceber a ti mesmo como um perseguido, se assim escolheres. Contudo, quando escolheres reagir desse modo, poderias te lembrar de que, segundo o julgamento do mundo, eu fui perseguido e não compartilhei dessa avaliação de mim mesmo. E por que não a compartilhei, não a fortaleci. Ofereci, portanto, uma interpretação diferente do ataque, interpretação essa que quero compartilhar contigo. Se acreditares nela, vais me ajudar a ensiná-la. E aí, vamos deixar essa interpretação para a semana que vem? Ou vocês querem terminar hoje ainda? Não é mais um, hein? Como eu já disse, assim como ensinas, aprenderás. Se reages como se estivesses sendo perseguido, estás ensinando a perseguição. Essa não é uma lição que um filho de Deus deva querer ensinar, se quer realizar sua própria salvação. Ao invés disso, ensina a tua própria imunidade perfeita, que é a verdade em ti, e reconhece que ela não pode ser atacada. Não tentes protegê-la tu mesmo, ou estarás acreditando que ela é atacável. Não te é pedido que sejas crucificado a minha própria contribuição para o ensino. A ti está sendo pedido meramente que sigas o meu exemplo diante de tentações muito menos extremas, de perceber de forma equivocada e que não as aceites como falsas justificativas para a raiva. Não pode haver justificativa para o injustificável. Não acredites que haja e nem ensines que há. Lembra-te sempre de que aquilo em que acreditas, tu ensinarás. Acredita comigo e nós viremos a ser iguais como professores. Uau, hein? Pois é. Uau. E agora, que mestre que eu vou querer escutar, não é? Aquele que já passou por tudo, está mostrando, iluminando o caminho, né? Que mestre que eu vou querer escutar. É, meus amores. Olha lá. Minha carruagem vai virar abóbora. Semana que vem a gente continua. Vamos Pode ser. ficar com essa ideia de crucificação sem medo. Fica nos deleitando aqui nessa lição, né? Nesse texto, né? Esse Nos deleitando, último, porque essa última é um bálsamo, né, na nossa vida isso, gente. essa É um última bálsamo jornada de inútil. conforto, né? Um corpo não pode nos separar. A morte não existe. Olha que maravilhoso isso. Essas são mensagens da crucificação. Última jornada inútil. Então a gente pode pedir para o Espírito Santo revelar para nós, ou também podemos sim recorrer ao próprio Jesus que está falando aqui, ó. Ele está se disponibilizando para nós. Sempre você pode recorrer a mim sempre para compartilhar a minha decisão e assim fortalecê-la.
Ele está disponível sempre. Gente, é uma decisão, né? Uma decisão de ensinar o amor, né? Ao invés da dor, do sofrimento, né? É, Quando você ensina o amor, você está vivendo ele, né? Quando você ensina a dor, você está vivendo a dor. sim. Então, é uma decisão muito importante. Então é Muito isso. importante. O amor de Deus é o meu sustento. Um beijo e até Beijo semana para que vocês vem. também, gente. Beijo, gente. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.